Eu fiz as últimas 25 provas do Enem dos últimos anos, cheguei a uma conclusão muito incrível. Existe uma chance de você conseguir acertar todas as questões de literatura que caem nas provas do Enem. Sim, com o que eu vou te ensinar aqui nesses poucos minutos desse vídeo, você vai ser capaz, já no próximo Enem, ou então no próximo simulado da tua escola, do teu cursinho, já bater o olho nas questões de literatura e simplesmente gabaritar, acertar todas. Isso porque dentro do Enem existe um número restrito de assuntos que caem. Dentro das 25 escolas literárias, o Enem tem 2 ou no máximo 3 escolas literárias que são as queridinhas. Se você dedica o seu esforço nessas 2 ou 3, você vai ter mais resultado. Isso porque existe um conceito chamado princípio de Pareto, que diz que apenas 20% do seu esforço garante 80% do seu resultado. E eu acredito muito nisso quando se fala em literatura. Para fim, existem muitas escolas literárias. Sim, nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as escolas literárias que mais caem, quais são as formas que o Enem usa para cobrar literatura, vou te dar exemplos dessas escolas que mais caem, vou te mostrar a teoria por trás dessas escolas e no final do vídeo eu vou te mostrar quais são as vanguardas europeias. E acabei de dar um spoiler. Quais são as vanguardas europeias que sempre caem na prova do Enem. Então esse vídeo é um divisor de águas na sua vida quando você pensa em literatura para o Enem e você vai ter total chance de acertar essas questões que para muita gente é difícil. Beleza? Vamos então começar a nossa aula. Ah, detalhe, o que eu vou te mostrar aqui agora é 1% do que eu ensino no meu método Linguagem Sem Segredos. Aqui eu vou te mostrar como é que você aprende a gabaritar as questões de literatura. Lá no método eu te ensino a gabaritar todos os outros assuntos de gêneros, funções da linguagem, variação linguística. Por fim, mas será que vai dar tempo de ver esse método de Linguagem Sem Segredos? Ó, se você tiver 2 ou 3 dias antes do seu Enem, você consegue ver todos os assuntos do método de Linguagem Sem Segredos e todas as técnicas que eu ensino para você gabaritar, ou então conseguir mais de 35 acertos em linguagens. Se você quiser, entre em profim.com.br, se inscreve no método Linguagem Sem Segredos, porque eu tenho certeza que isso vai ser o que faltava para você ser aprovado no Enem. Beleza? Primeira coisa, quais são as escolas literárias que o Enem mais cobra? E eu vou te falar, 99% dos casos vão cair essas escolas literárias. São 3. Quais são essas 3? Romantismo, modernismo e vanguardas. Sendo que vanguardas, na verdade, fazem parte do modernismo. Quais são as fases desse romantismo que começou lá no século XIX, profinho? Dentro do romantismo, eu tenho 3 fases, tá? Primeira coisa, eu tenho essa primeira fase do romantismo, que é a literatura mais nacionalista. Eu também tenho a segunda fase do romantismo, que é a literatura chamada ultra-romântica, e tem a terceira fase do romantismo, que é chamada geração condoreira. Teve uma questão que caiu recentemente no Enem, que falava justamente sobre essa questão dessa geração. Deixa eu te mostrar aqui, que são os materiais de vanguardas. Cara, que é muita coisa que tem nesse material aqui do método. Ah, foi essa questão aqui, galera. Deixa eu encontrar aqui. Cadê essa questão? Essa questão aqui, ó, caiu no Enem em 2021. Não sei se você lembra. E essa é uma questão que era sobre literatura. E vou te falar, foi a única questão de literatura que caiu no Enem em 2021, para ter noção. Às vezes você passa 2, 3 tempos de aula toda semana, 2 horas por semana estudando literatura, aí vem o Enem, cobra uma questão e cobra dentro dessas 3 que são as queridinhas dele. Então, vai estudar literatura para o Enem, você tem que ser estratégico, você tem que estudar aquilo que é o mais cobrado. E aqui tem as características dessa primeira geração: a criação do herói nacional, a criação da valorização do ufanismo, a popularização do vocabulário simples. E tem também aqui, depois que passa a parte do romantismo, você tem que ficar muito ligado para um outro assunto que também é muito cobrado, que é o modernismo. O modernismo também tem 3 fases, tá? Vou te apresentar aqui quais são as 3 fases desse modernismo. Essa primeira fase aqui, ó, que começa lá em 1922 com a Semana de Arte Moderna, também é chamada de fase heróica. Esses aqui são os principais autores: Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti del Pitta. A segunda fase do modernismo, deixa eu passar aqui para ela começa lá em 1930 e vai até 1945. Aí que já entra Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, José Lins do Rego. E a terceira geração do modernismo, que também é chamada de geração neoparnasiana, ela vai fazer a retomada desse apelo estético, vai ter uma questão mais formal dentro da literatura. E uma coisa muito importante também que você tem
tem que ficar ligado dentro das questões do Enem é que eles gostam muito de cobrar vanguardas europeias. Quais são as vanguardas europeias que o Enem costuma cobrar muito? Vou te mostrar agora aqui, ó. Futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. Anota aí, porque são essas as vanguardas europeias que você tem que ficar ligada para o Enem. Então, não pode ir fazer o Enem sem ter clareza desses três assuntos que são os queridinhos. Romantismo, as 3 fases, modernismo, as 3 fases e surrealismo, as 5 manifestações: futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. Isso vai fazer com que você acerte todas as questões da prova do Enem que envolvem literatura. Se você quiser a minha ajuda para conseguir acertar todas as questões e conseguir tirar mais de até de 35 acertos em linguagens, entra agora no método Linguagem Sem Segredos, porque eu tenho certeza, quando você entra no método, você não vai colocar mais uma coisa na tua rotina. Pelo contrário, tu vai tirar conteúdos que você não vai estudar porque eles não caem, ou se cai uma questão, ou se cai uma questão a cada 10 anos do Enem. Entrando agora no método e faz o seguinte: se você quiser ver mais conteúdos meus sobre linguagem, vou deixar aqui um vídeo aqui agora sobre artes. Toca nesse vídeo e continua assistindo, vai!